Meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao canal Bisifã. E hoje nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos entregar esse momento de partilha no coração da Virgem Maria. Ela que é a Rainha da Paz. Ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe. Ela que carregou Jesus por 9 meses dentro do seu ventre, ela que o educou durante 30 anos, ela que foi a primeira discípula, que ela nos ensine a estar mais próximos dele e amá-lo com todo o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queremos hoje refletir na palavra de Deus e o nosso tema de hoje será a alegria do perdão. E nós vamos começar, claro, nós sabemos que o nosso pecado, como São Paulo diz, é uma desgraça. Como está escrito no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E como ele também escreveu no capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então o pecado é a desgraça que nos separa, que nos afasta da vida de Deus, que nos faz viver uma vida que não agrada a Deus. O pecado é o que corrói a fé no nosso coração, o pecado é o que tira o ânimo que existe dentro de nós, o pecado é aquilo que arranca tudo o que Deus nos dá de dentro do nosso coração e que arranca da nossa alma as virtudes, que arranca do nosso jeito de ser a bondade que Deus colocou em nós, a pureza que Deus nos deu, a humildade. O pecado acaba com tudo. O pecado é uma desgraceira total. Então, sabendo disso, nós que sabemos que somos pecadores, e como está escrito no livro do Eclesiástico, se o justo peca e cai 7 vezes, quanto mais nós que não somos justos, que não somos santos, que não somos nada, nós pecamos muito. Pecamos muito. E muitas vezes na nossa vida nós não entendemos porque nós passamos por momentos de angústia, momentos de até mesmo depressão. É uma opressão maligna que fica latejando dentro de nós 24 horas por dia, nos empurrando, nos atraindo para o pecado, nos fazendo desistir, desanimar da vida de Deus, desanimar da graça, desanimar do desejo de ser santo, desanimar da vontade de agradar a Deus. E nos esquecemos de Cristo, nos esquecemos de Maria, nos esquecemos da igreja, nos esquecemos da palavra, nos esquecemos do Espírito Santo, nos esquecemos da nossa comunhão. O pecado é aquilo que faz a gente se esquecer de quem a gente é e do que a gente foi feito para ser. E a graça maravilhosa que Deus nos deu, sabendo da nossa condição, é o perdão. E o que Jesus nos deu, derramando o seu sangue na cruz, instituindo no capítulo 20 de João, foi a confissão. É uma pena que nossos irmãos protestantes não acreditam no que está escrito na Bíblia, quando Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, os pecados a quem vós perdoardes serão perdoados, aqueles a quem vós retiverdes serão retidos. É uma pena que eles acreditam só no que eles querem. E Santo Agostinho diz que se você acredita só no que você gosta do Evangelho, não é no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. Muitos, por ignorância, não sabem, muitos, até mesmo católicos, não sabem o poder do sacramento da confissão. É uma graça extraordinária. Mas hoje eu não vou falar especificamente desse sacramento, mas eu quero falar do perdão e da graça que nós recebemos também através da confissão. Se você quiser saber mais sobre o sacramento da confissão,
acesse aqui no blog as postagens relacionadas a esse tema e você vai poder se aprofundar um pouquinho nisso. Mas hoje o nosso tema é o pecado e o perdão e a alegria que o perdão traz. Porque Santo Agostinho dizia, meus irmãos, o pecado é o motivo da tua tristeza. Quero repetir isso para você gravar, porque todas as vezes que você pensar em desistir, você passar por um momento de angústia, de desolação, de decepção, de, sabe, uma coisa depressiva, opressiva, uma pressão dentro de você te empurrar para desistir, porque você está angustiado, porque você está triste, porque você está nas trevas, porque você está no fim do túnel. Saiba disso. O pecado é o motivo da tua tristeza. Mas deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. E é claro, para aqueles que não sabem, São João Paulo II costumava dizer assim: santo não é quem não erra, quem não peca. Santo é pecador que se levanta sempre. Você cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Então eu quero pegar uma passagem aqui do Salmo 77, só para dar uma ideia para a gente, o que é o pecado, o que ele vai fazendo e o que o pecado faz, sabe, que a gente não enxerga. No Salmo 77, no versículo 40, quantas vezes no deserto o provocaram e na solidão o afligiram. Recomeçaram a tentar Deus, a exasperar o Santo de Israel. É isso que eu e você fazemos quando nós pecamos. Esqueceram a obra de suas mãos no dia em que os livrou do adversário, quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tânis, quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber suas águas, quando enviou moscas para devorá-los e rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões e aos gafanhotos, o fruto de seu trabalho, quando arrasou suas vinhas com granizo e suas figueiras com a geada, quando extinguiu seu gado com saraivadas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça, deu livre curso à sua cólera. Longe de preservá-los da morte, ele entregou à peste seus seres vivos. Matou os primogênitos do Egito, os primeiros partos nas habitações de Cam. E quando retirou seu povo como ovelhas e o fez atravessar o deserto como rebanho, conduziu-os com firmeza, sem nada ter que temer. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos tira do pecado, nos tira do mundo, nos tira da desgraça, da morte, da maldição. E nos conduz com firmeza. Enquanto aos inimigos os submergiu no mar, ele os levou para uma terra santa, até os montes da sua destra o conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Deus nos conduz à sua casa, nos dá de comer o alimento que é o corpo e o sangue do seu Filho, nos dá de beber do seu sangue, nos dá a comunhão perfeita do Espírito Santo, nos introduz no mistério da igreja, que é uma só. A comunhão que existe entre a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. E mesmo assim, olha o que eu e você fazemos. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo e não observaram seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram como seus pais. Erraram o alvo, como um arco mal entesado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. Amém. Meus irmãos, é isso que eu e você fazemos. Não é uma vez, não. Não são duas vezes. É sempre. Deus faz maravilhas na nossa vida e a gente se esquece. Deus nos cura de doenças e a gente se esquece. Deus nos liberta da opressão, nos liberta dos demônios, nos liberta das falsas doutrinas, nos livra do pecado e a gente se esquece. O que a gente faz? A primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai e peca.
A gente vai e comete os mesmos erros dos nossos pais. A gente vai e comete os mesmos erros que a gente no passado condenava. A gente não se cansa de pecar. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Jó, no capítulo 7, no versículo 1, dizia que a vida do homem sobre a face da terra é uma luta, é uma guerra, a gente está em batalha. A gente se esquece disso. A gente se entrega ao pecado, a gente se entrega ao demônio, a gente se entrega à nossa carne, a gente se entrega aos desejos corrompidos, às paixões desordenadas que existem em nós, que a gente não combate. Deus nos conduz, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá garra, nos dá coragem, nos dá tudo que a gente precisa. Quando a gente tem que andar com as nossas próprias pernas, a gente desiste, a gente cai, a gente volta atrás. A gente é como Pedro, que experimentou Jesus Cristo por 3 anos, mas quando viu que ele morreu na cruz, esqueceu que ele disse que ele ia ressuscitar, e a gente volta a pescar, a gente volta a ser pescadores de peixe, a gente volta à nossa profissão do pecado do passado, a gente volta à nossa vida, sabe, os costumes, os hábitos, os vícios, a gente volta a tudo isso, a gente se esquece que a gente experimentou quão suave é o Senhor. Mas, meus irmãos, o pecado não é a última palavra, porque Jesus morreu na cruz não foi à toa, ele derramou o sangue, não foi em vão. Foi para nos perdoar, foi para nos dar força, foi para nos ajudar, foi para nos incentivar. Sabe, hoje eu acordei atrasado do meu horário de costume. Eu queria acordar cedo para aproveitar bem o meu dia, mas eu acordei depois das 10 e fiquei com uma canseira, sabe? Porque quando a gente dorme demais, a gente fica cansado. A gente não devia dormir tanto, mesmo que for para compensar o tanto de sono que eu tive na semana passada. Mas enfim, acordei cansado, fiz a minha oração e, sabe, entreguei o meu dia para Deus. Mas dentro de mim eu senti uma certa tristeza, uma angústia, que eu não sabia de onde vinha, um desejo do pecado, sabe? E o Espírito Santo me deu a inspiração para ir que eu ia para a missa à noite. Eu fui para a missa agora à 1 da tarde. E eu ia para adoração, sabe? Para adorar Jesus no sacramento, porque ele está lá, não é à toa. São José Maria Escrivá dizia assim que quando a gente for no sacrário para adorar, para encontrar Jesus, lembra que há 20 séculos ele te espera. Então, fui ao encontro dele e cheguei na igreja, estava tendo as confissões que tem todo sábado aqui. E faz mais ou menos 1 mês que eu não me confessava, e eu fui me confessar. Meus irmãos, eu não estou brincando, isso daqui é o testemunho que eu posso dizer para você. Eu saí daquele confessionário outra pessoa. Eu saí sentindo uma alegria dentro do meu peito, uma vontade de ser santo, um desejo de Deus. E eu fui para adorar Jesus antes da missa, e eu olhava para Jesus no sacramento do altar, sabe? E brilhava a alegria dentro do meu coração, de saber que Deus me perdoa, de saber que Ele cuida de mim, Ele cuida de você também. De saber que o poder do sacramento é real. Aleluia, o poder do sacramento. O poder do perdão. Meus irmãos, eu experimentei uma graça sobrenatural que eu quero partilhar com você. A graça de Deus é maravilhosa. Viver no amor de Deus é maravilhoso. Viver na presença de Cristo. Ai, que alegria. E hoje o salmo da missa foi o Salmo 50. E o refrão era: ó Deus, criai em mim um coração puro. Como isso agrada a Deus, sabe? O mundo aí fora ensina a gente a ser impuro. Ensina a gente a só pensar besteira, só pensar malícia. Você não consegue olhar para uma mulher e não imaginar ela pelada. Você não consegue olhar para uma mulher com pureza, glorificar a Deus pelo corpo da mulher. Não, a gente olha para o corpo com malícia. Mesma coisa as mulheres se alimentam da impureza do mundo. Esse mundo ele é corrompido, sabe?
Como está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo todo jaz sob o domínio do maligno. Sabe, o demônio, ele dita como que o mundo deve viver e o mundo segue à risca. E a gente tem a palavra de Deus aqui que dita a gente para ser puro e a gente não vive isso. Mas como agrada a Deus quando Ele vê no íntimo da nossa alma o desejo da pureza, o desejo de ser santo, o desejo de agradar a Ele. O Evangelho, Jesus dizia: deixe vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é daqueles que elas se assemelham. E quantas vezes a gente, pela impureza, pelo nosso pecado, a gente deixa de ter um coração de criança, de viver aquilo que Santa Teresinha dizia da infância em Deus. E ser um pequenino de Cristo, sabe? E Deus ia me inspirando na missa, porque Davi pecou, mas ele confessou o pecado. E o pedido ardente de Davi, porque ele sabia que o pecado era a razão da tristeza dele, era a razão da angústia, a razão da depressão, a razão dele estar mal, a razão de as coisas não darem certo, a razão de tudo e de desgraça em desgraça, de praga em praga, das coisas darem tudo errado. É o motivo porque ele estava afastado de Deus, não estava em comunhão com Deus. Tinha se esquecido do que Deus tinha feito por ele. E muitas vezes, meus irmãos, eu e você somos assim, mas nós temos que fazer essa oração que Davi fez. Ó meu Deus, criai em meu coração, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. Firmeza. Porque nós, quando pecamos, perdemos a firmeza e ficamos molenga, nos deixando levar pelos ventos do mundo, das doutrinas, do pecado, dos demônios. Da vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Meus irmãos, nós perdemos a graça do Espírito Santo, nós perdemos a presença do Espírito Santo quando nós pecamos. O Espírito Santo não habita onde existe impureza, o Espírito Santo não permanece onde reina o pecado. Restituí-me a alegria da salvação. Alegria da salvação. O pecado nos mata, o pecado acaba com a vida de Deus em nós. O pecado nos faz perder a comunhão com Deus. O pecado faz com que a gente viva a nossa vida no orgulho, na vaidade, na prepotência, sendo nossos próprios deuses. A humilhação diante de Deus pelo nosso pecado, o pedido de perdão e a graça do perdão restitui em nós a salvação, a alegria da salvação. Eu experimentei isso hoje, meus irmãos, e eu quero convidar você a experimentar. Sabe, você que está afastado de Deus, você que já desistiu, você que acha que não tem jeito, você que acha que você nunca vai conseguir. Tem jeito sim, meus irmãos. Deus é mais poderoso que o nosso pecado. Deus é mais poderoso que a nossa impureza. Deus é mais santo de que tudo que a gente possa fazer ou deixar de fazer. Jesus derramou sangue na cruz, irmãos, por os nossos pecados, pelos pecados daqueles que morreram antes dele e daqueles que morreriam depois dele. Jesus derramou sangue por toda a humanidade. Todos os meus e os seus pecados estão lá na cruz, pregados, cravados. Naqueles pregos, os nossos pecados foram cravados. O pecado só tem poder sobre aqueles que não tomam posse da redenção, do sangue, das chagas de Cristo. Se coloque nas chagas de Cristo. Se coloque lá como Pedro, como eu e você muitas vezes somos como Pedro, negamos Jesus. Queremos voltar para o pecado, queremos voltar para a vida velha. Mas nós podemos fazer também como Pedro, ir lá diante da cruz, daquela cruz que ele derramou o sangue, chorar os nossos pecados e pedir perdão. E deixar que a graça de Deus opere em nós uma obra nova de restituição da pureza, da inocência, de um coração de criança. Davi, conhecendo muito de perto isso, ele quer ensinar a mim e a você com esse salmo que eu quero terminar e fazer a nossa oração hoje. Salmo 31. Feliz
Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argüide falta, e em cujo coração não há dolo. Feliz. Enquanto me conservei calado, mirraram-se-me os ossos, entre contínuos gemidos, pois de e noite vossa mão pesava sobre mim. Esgotavam-se-me as forças como nos ardores do verão. Essa é a decisão que você tem que tomar hoje, meu irmão. Independente do estado que você esteja vivendo. Essa é a decisão que mudou a minha vida hoje e eu tenho uma alegria imensa para testemunhar. Sabe aquela alegria que você não sente? Sabe a presença de Deus que há muito tempo você não sente? Você está passando no deserto, você está passando por um período de escuridão, você está passando por um período de tribulações. Você sabe essa tentação que está batendo na sua porta querendo te devorar. Você sabe esses demônios que estão na sua cabeça de noite impulsionando você, dando ideias para você pecar, formas para você pecar, meios para você pecar. Diga assim: eu não quero isso na minha vida. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Então se levante, saia desse buraco que você se meteu e toma essa decisão do versículo 5 do Salmo 31, versículo 5. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E sabe o que vai acontecer? E vós perdoastes a pena do meu pecado. Independente do pecado que seja, meu irmão. O Papa Francisco dizia que Deus nunca cansa de perdoar, somos nós que cansamos de pedir perdão. Vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não achegarão até ele. Vós sois meu asilo. Das angústias me preservareis e me envolvereis na alegria da minha salvação. Amém. Meus irmãos, se você quer ser envolvido na alegria da salvação, tome essa decisão. Sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. Independente do pecado que seja, Deus está de braços abertos. Sabe como aquele filho pródigo? Nós somos aqueles que foram em busca do seu prazer, em busca de querer aproveitar a vida. Não, nós somos jovens, quando nós somos velhos a gente busca a Deus. Sabe, essa tristeza tomou conta do seu ser, você se deixou envolver pelo vício, pelo pecado, e uma tristeza hoje reina na sua vida. Uma tristeza que você não sabe de onde vem. Uma situação que você não sabe como se libertar. Ah, meu irmão, Deus está esperando a gente de braços abertos. Deus está esperando a gente com uma túnica nova, com uma sandália nova, com um anel novo. Deus está preparando uma festa para a nossa volta. Mas a gente precisa se decidir. A gente precisa querer. A gente precisa desejar abandonar o pecado, porque esse é o motivo da nossa tristeza. E então, confessando o nosso pecado, Ele vai nos envolver na alegria da nossa salvação, Senhor Jesus. Coloca no meu coração e no coração dos meus irmãos que vão assistir esse vídeo o desejo da santidade, o desejo da vida nova, o desejo do abandonar de uma vez por todas, todos, de abandonar uma vez por todas e para sempre, todos os vícios, todos os pecados, tudo aquilo que te ofende, Senhor. O Senhor sabe que nós não temos força, não temos capacidade de abandonar o pecado, nós não temos coragem, Senhor.
mas dai-nos a tua graça. O poder da tua palavra hoje nos incentiva, Senhor, a abandonar o pecado. A tua palavra hoje nos ensina que o Senhor vai perdoar a nossa iniquidade. A tua palavra hoje nos incentiva a tomar a decisão de confessar o nosso pecado e a nossa iniquidade, e o Senhor vai nos perdoar. Pelo teu Espírito Santo, Senhor, vem nos atrair a ti. Em vez de a gente ficar dando ouvido aos demônios que nos incentivam ao pecado, nós queremos dar ouvido ao teu Espírito Santo, Senhor. O Espírito que prepara a nossa volta, o Espírito que nos faz recordar quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. O Espírito que faz nos reconhecer o peso do nosso pecado. Que esse Espírito Santo agora haja dentro de mim, haja dentro desses meus irmãos e nos faça recordar do teu amor, nos faça recordar da bela história que o Senhor escreveu para nós, de tudo que o Senhor preparou, de cada detalhe que o Senhor cuidou, de tudo que aconteceu na nossa vida, Senhor. Dai-nos a graça do teu perdão. Prepara o nosso coração. Ensina-nos a nos preparar, Espírito Santo, a nos confessar com o sacerdote, que é persona Christi, que vai nos perdoar em nome de Jesus, em nome da igreja. Espírito de Deus, traz esperança ao coração de tantos dos meus irmãos e irmãs que não creem mais, que perderam a fé, que perderam de uma forma tão terrível a esperança. Como é terrível quando o ser humano perde a esperança. Restitui agora, Espírito Santo, a pureza que foi perdida por tantos momentos, tantas vezes. Nós, buscando o nosso prazer, nos esquecemos de Deus. Esquecemos de todos os compromissos que nós assumimos com Cristo. Todas as alianças que nós fizemos com Ele. Espírito de Deus, age agora no íntimo do interior de cada um de nós. E coloca para fora tudo aquilo que está podre, tudo aquilo que está corrompido, tudo aquilo que está estragado, tudo aquilo que está sujo. E ajuda-nos a ter a coragem de confessar tudo isso. Tudo isso que se passou, tudo isso que nós ainda podemos estar planejando pecar. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. E traz ao nosso coração a alegria e a certeza de que Deus vai nos perdoar. Deus vai nos perdoar, meu irmão. Deus vai te perdoar. E você vai poder experimentar e testemunhar a alegria que eu experimentei, que eu estou experimentando hoje. A alegria da salvação. A alegria do perdão. A alegria da graça de Deus. A alegria do amor de Cristo. A alegria da presença da Virgem Maria. Nessa quaresma de São Miguel. Que São Miguel Arcanjo livre o meu e o seu caminho de todo pecado, de todo mal, e nos encha da alegria do céu. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nessa formação o Senhor fala conosco, o Senhor nos inspira, o Senhor nos toca, o Senhor nos consola, o Senhor nos traz mais para perto de Ti. Que pelo mistério da Tua cruz sagrada nós sejamos libertos, restaurados e fortalecidos no Teu amor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que Tu me oferece, bebe Tu mesmo dos Teus venenos, e assim seja. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Que Deus nos abençoe e nos confirme nessa caminhada que nós queremos continuar seguindo, com toda alegria
do perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.